Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. Você sabe como funciona a previdência privada? Bem, a previdência privada nada mais é do que um tipo de fundo de investimento com algumas características especiais que podem se relacionar com o objetivo desse produto no que refere ao uso dele para a aposentadoria. Então a gente vai detalhar alguns motivos pelos quais um investidor, uma pessoa qualquer, poderia optar por um plano de previdência privada para organizar suas finanças. O primeiro objetivo de usar um plano de previdência privada diz respeito a você criar uma renda vitalícia na sua aposentadoria. Então, o que seria isso? Imagine o seguinte: imagine que você tem lá uma renda mensal de R$ 10.000 e você faz as suas contribuições e digamos que o teto do INSS seja, sei lá, R$ 5.500, mais ou menos, tá? Estou falando em números aproximados. Então você vai lá fazendo suas contribuições e quando chega na sua data de aposentadoria, você vai receber R$ 5.500 do INSS. E isso não vai ser suficiente para você manter o mesmo padrão de vida que você tinha antes. Então, para tentar equiparar essa renda, o que você pode fazer? Você pode contratar um plano de previdência privada que você vai fazer uma acumulação de recursos ali com a ideia de juntar um valor que no final do seu processo de trabalho, quando você for se aposentar, você possa ir à seguradora e trocar esse valor que você juntou por uma renda vitalícia de R$ 4.500, que somado com R$ 5.500 do INSS vão te dar os 10 mil, mantendo o seu padrão de vida. Então, um dos usos da previdência privada, e até o mais comum que as pessoas normalmente se veem inclinadas a fazer esse produto, é justamente a ter uma renda complementar vitalícia na aposentadoria. Essa é a primeira maneira de você usar. Uma segunda maneira que você tem para usar o plano de previdência privada é fazendo um planejamento tributário. Ou seja, se você, por exemplo, faz uma determinada atividade profissional e nessa atividade profissional você tem impostos a pagar, em algumas modalidades de plano de previdência, você pode abater os seus aportes em até determinado nível, normalmente até 12% da sua renda bruta anual, da base de cálculo do imposto de renda. Isso faz com que você reduza o seu imposto e postergue esse imposto para lá quando você for usufruir do plano de previdência. Então, esse planejamento tributário te permite hoje pagar menos imposto, de maneira completamente legal, e no futuro, dependendo das condições do seu plano, até ter um imposto menor do que esse que você pagaria agora. Então, o planejamento tributário pode te ajudar. Um outro aspecto importante de uso de previdência privada, que pode fazer sentido, diz respeito ao planejamento sucessório. O que é isso? É o seguinte: um plano de previdência privada, ele não entra em inventário. Então, quando você tem um plano de previdência, você define os beneficiários da mesma maneira que um seguro. Então, isso significa que, por exemplo, se você tem uma família e você tem um plano de previdência privada, caso aconteça alguma coisa com você, né, um caso de ausência mesmo, né, de falecimento, digamos assim, esse recurso é liberado com velocidade para os beneficiários nos percentuais que você já especificou. Então isso faz com que a transição patrimonial ela ocorra de uma maneira facilitada. Então vamos supor o seguinte, que você ao longo da vida acumulou o patrimônio e na hora lá aconteceu, né, um evento que infelizmente culminou na sua ausência. O que vai acontecer? Às vezes as pessoas que dependem de você não vão ter recursos para o dia a dia. Então fazer um plano de previdência pensando em estabelecer um pequeno colchão para essa fase de transição, para que as pessoas possam custear despesas de inventário, ter um valor disponível para eventuais custos, né, para essa nova adaptação, esse novo rearranjo financeiro familiar, pode fazer sentido. Então muitas pessoas utilizam a previdência para isso também. E por fim, em casos de investimento de longuíssimo prazo, a previdência pode ser um bom veículo também, principalmente porque ela é um investimento que carrega os benefícios tributários que a gente já mencionou, mas além disso, ela não tem o imposto come cotas e permite a portabilidade. Então você ao longo do tempo pode portar, escolher uma previdência melhor, outra com menos taxa de administração, de repente mudar um perfil de um plano mais agressivo para um plano mais conservador, isso tudo sem pagar imposto, porque você não vai resgatar e aplicar novamente, você vai simplesmente fazendo portabilidades nesse processo.
E como não tem a incidência do come cotas, isso já faz uma diferença significativa no longo prazo com relação, por exemplo, a uma aplicação em fundo de investimento. Então, alguns investidores, por exemplo, fazem um plano de previdência. Ah, meu filho acabou de nascer, mas eu quero custear a faculdade dele. E fazem esse planejamento via plano de previdência privada. Então, esses são os 4 principais motivos e objetivos que você pode realizar, planejar, utilizando um plano de previdência privada. Planejamento de uma renda vitalícia na aposentadoria, planejamento tributário, planejamento sucessório e investimentos de longuíssimo prazo. Beleza? Ficou claro para você? Alguma coisa disso aqui, desses objetivos, faz sentido para você? Então coloca aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você quer aprender a investir em qualquer cenário econômico? Então, esse é o meu livro, O Investimento Perfeito, que te explica justamente como fazer isso. Para saber mais informações, clique no link aqui da descrição.